Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao encontro de hoje. Nós vamos conversar sobre fundamentos e estruturação empresarial. Hoje a gente vai falar de dois assuntos bastante interessantes, que é a atuação empresarial e a função social disso. Vamos concentrar o estudo basicamente na função social e vamos falar um pouquinho da caracterização do empresário, tá? Agora a gente já caminha aí no estudo da estruturação empresarial, com conceitos iniciais também, para a gente poder caminhar para tudo que vai vir pela frente, tá bom? O objetivo inicial com os senhores aqui hoje é a gente identificar algumas regras que vão revelar a função social da empresa. Então, a gente entender que uma empresa, quando ela se constrói, não é por acaso, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho disso. E a gente vai falar um pouquinho da diferença da função social da empresa, a própria repercussão social e a responsabilidade também social, são coisas diferentes, tá bom? A gente vai falar um pouquinho do empresário. Tá? Vamos entender, reconhecer a figura, conceituar a figura do empresário e depois a gente vai falar um pouquinho do registro desse empresário perante os órgãos oficiais competentes, tá? Vamos lá? Então, começando a partir de agora, sobre um aspecto introdutório, antes de a gente conversar qualquer coisa, é muito importante a gente entender que quando a gente estuda a estruturação empresarial, a gente está trabalhando aí sobre um aspecto de gestão, não é? Então, pensar numa empresa hoje é pensar numa empresa globalmente, não dá para a gente pensar numa empresa individualmente, né? O que eu estou querendo dizer para os senhores? Não dá para a gente pensar em setores compartimentalizados, né, da empresa, de forma individual, estou querendo dizer. Compartimentalizar no sentido de pensar numa empresa como caixinhas, né? Agora eu vou pensar nisso, agora eu vou pensar... Não, a gente precisa pensar num aspecto global, numa visão sistêmica, numa visão geral, não é? E aí, nesse ponto, quando a gente pensa nesse olhar mais global dentro de uma empresa, pensando em todos os setores que acompanham, que a compõem, melhor dizendo, a gente precisa entender que o conhecimento das regras jurídicas aplicáveis à atividade empresarial é requisito indispensável para uma empresa hoje, principalmente uma empresa que pensa em sucesso, né? Você pensar no conhecimento das regras jurídicas, por quê? Porque a regra jurídica ela está presente em tudo dentro de uma empresa, né? Desde uma relação trabalhista até numa estruturação propriamente dita da sua empresa, sobre um aspecto de estruturação empresarial mesmo, né? A responsabilidade que você vai ter com aquela atividade empresarial, os tributos que você tem que pagar com a sua atividade empresarial, né? Então, assim, a gente tem uma gama de situações em que o reconhecimento da regra jurídica vai ser essencial, né? Para você pensar na empresa no pensamento de gestão, de planejamento, de organização, né? Para que aquela empresa que possa nascer, possa se desenvolver bem e possa sempre buscar crescimento, tá? Então, no planejamento e na organização aí da condução da atividade empresarial, senhores, é indispensável a gente saber o que é proibido e o que é permitido, não é? A gente precisa saber o que é proibido, o que eu não posso fazer de jeito nenhum, o que eu posso fazer, o que eu tenho o dever de fazer, né? A questão das obrigações legais. Tá? Então, a gente precisa compreender aí exatamente esse amplo espaço que tem entre os limites, né? Entre esses limites para definir a nossa atuação mercantil. Tá? Então, é extremamente importante esse conhecimento e é partindo dessa premissa que a gente vai começar a conversar sobre estruturação empresarial aqui. Tá? Pensar que, nossa, eu acho muito difícil o estudo da questão do direito empresarial ou da estruturação empresarial. A gente pode entender isso como alguma coisa que não está tão confortável no nosso dia a dia, porque a gente, quando pensa numa empresa, pensa muito mais na gestão do negócio, não é isso? Mas a gente não pode perder de vista que a gestão do negócio, ela anda de mãos dadas com o conhecimento das regras jurídicas, tá? E é extremamente importante a gente ter essa noção e a gente partir dessa ideia para a gente entender a importância de tudo que a gente vai falar aqui. Bom, a partir de agora. Então vamos lá. Primeira questão importantíssima que a gente precisa conversar é sobre a chamada função social de uma empresa. Tudo bem? Quando a gente pensa em abrir um negócio, ou começar um empreendimento, ou dirigir um empreendimento, ou trabalhar dentro de uma empresa,
a gente precisa entender a importância que essa empresa tem dentro da sociedade que ela está inserida. Né? Então, a função social da empresa, ela não vai proteger somente a pessoa jurídica contra qualquer ato dos seus sócios, tá? Mas ela também impõe ao poder público a preservação da atividade empresarial, porque a atividade empresarial ela é extremamente necessária ao desenvolvimento econômico de um país. Então, pensar na função social de uma empresa é pensar no cumprimento das obrigações legais todas que a gente tem, mas no sentido de você fortificar aquela empresa no contexto que ela está inserido. Então, você pensar numa empresa dentro da sociedade que ela está, a importância dela dentro daquela região que ela está inserida, naquele contexto que ela está inserida, quantos postos de trabalho você tem com uma empresa, né? Quantas pessoas que você propicia um desenvolvimento pessoal e profissional dentro de uma empresa. Né? Então, pensar na função social da empresa não é simplesmente abrir uma porta para ganhar dinheiro. No português bem claro, né? Numa expressão bem simplista. Ter uma empresa hoje não é pensar unicamente sobre esse aspecto, né? É obviamente que quando você tem um negócio, você quer obter lucro, também faz parte do jogo, não é? Obviamente. Mas você precisa entender enquanto empreendedor, ou enquanto gestor de uma empresa, enquanto funcionário, colaborador de uma empresa, que essa empresa tem um papel muito significativo dentro do contexto que ela está. Não é? Então, a função social de uma empresa, ela busca assegurar a utilização de bens de produção segundo a função social dela, de modo que deve aí haver, sob pena de violação dos princípios, uma responsabilidade social na atividade empresarial. Né? Então, a função social, o respeito às obrigações legais, pensar não que realmente você está só ali obedecendo aquilo que a lei determina, mas pensar na responsabilidade que você tem enquanto empreendedor naquele empreendimento como um todo, né? E principalmente no contexto que ele está inserido. A gente precisa reforçar aqui que a atividade empresarial no país ela tem uma extrema importância, né? Sobre um aspecto econômico mesmo, principalmente quando a gente fala de postos de trabalho, né? Num país em que a gente vive aí instabilidades tão grandes, né? Você ter um trabalho hoje é algo bastante significativo, né? Você poder ter um salário no fim do mês e propiciar um conforto para a família ou a realização dos seus desejos pessoais é algo bastante importante. Então, uma empresa, ela propicia isso, né? Ela, quando ela nasce, ela precisa ter essa visão, né? Ela precisa ter essa consciência de que ela é importante economicamente e importante no contexto que ela está inserida, tá? Então, olha, na tela eu vou colocar para vocês um gráfico aí, um infográfico, que na verdade está dentro do material de estudo dos senhores aí da Biblioteca da Saga, né, dentro da unidade de aprendizagem de vocês, que traz uma diferenciação e, na verdade, são três questões que estão bastante ligadas, né? A repercussão social é diferente da função social e que também é um pouquinho diferente da responsabilidade social, né? A repercussão social tem a ver com a forma como a minha empresa é vista perante a sociedade, então as repercussões negativas e positivas, né? De todas as naturezas decorrentes da empresa. Então, a atividade empresarial, tudo que eu faço na minha empresa, o tipo de produto que eu coloco no mercado, a qualidade do produto que eu coloco no mercado, isso tudo pode gerar uma repercussão social que pode ser negativa ou positiva, né? A gente vê aí que muitas marcas consolidadas no mercado, elas ganham bastante expressividade sobre um aspecto de repercussão social, a depender da forma como é feito o marketing ou da qualidade daquele produto, como também a gente vê isso sobre um aspecto negativo, né? Estava lembrando há uns anos atrás, me veio um caso agora que me marcou bastante, que era um produto que eu consumia muito, que era um leite de soja, muito famoso aí no mercado, e que teve uma repercussão sobre um aspecto negativo bastante expressivo que atingiu a empresa assim cheio, né? Eles tiveram um problema, acho que numa das embalagens que foi encontrada uma soda cáustica dentro da embalagem, e aí todos os produtos foram tirados do mercado, eles estavam assim numa crescente gigante no mercado, principalmente a questão de marketing, aí veio essa questão que repercutiu de forma negativa, né, para a empresa e
e trouxe ali uma consequência numa ordem global, né? Você atinge uma empresa assim em cheio, a depender de uma repercussão negativa que você tem dela, né? A função social da empresa é o exercício da empresa que gera lucro sem prejudicar terceiros, respeitando-se a legislação. Não é? Então, pensar na função social da empresa é aquilo tudo que eu falei, né? Você pensa na criação de uma empresa, pensando no contexto que ela está inserido, pensando em obedecer às legislações trabalhistas e tendo lucro com isso. Então, assim, você anda exatamente dentro daquilo que a lei determina, com uma boa organização, uma boa gestão, né, dessa empresa, e você consegue obter lucro com isso, né? Então é uma empresa que nasceu, está se desenvolvendo e a chance dela permanecer no mercado é gigante, né? E aí todo mundo que está atrelado àquela empresa também ganha positivamente com isso, né? Seja seu corpo de empregados, de colaboradores, melhor dizendo, seja o seu corpo diretivo da empresa, os cargos de direção, o próprio dono do empreendimento, todo mundo tende a ganhar quando a empresa respeita a função social. E a sociedade como um todo também, né? Porque tem aquele reflexo sobre um aspecto econômico que a gente estava falando há pouco. E a responsabilidade social, que é a contribuição da empresa para além das exigências legais, né? E ela assume uma responsabilidade social. Então, não é aquela empresa que está cumprindo o que a legislação determina, está tendo lucro com isso, mas ela está contribuindo sobre um aspecto social muito além daquilo que a lei determina. Então, ela não está simplesmente só cumprindo a lei, ela está também tendo um plus, né? Tendo um papel a mais dentro do contexto que ela está inserido. Tá? Então, a gente pensar nessas três questões e pensar na repercussão social atrelada à função social e responsabilidade, mas sabendo que são coisas diferentes, né? A responsabilidade é aquele um pouquinho além da obrigação, tá? Bom, pensando aí então nessa questão de função social da empresa, propriamente dito, né, a questão de você ter uma empresa que está cumprindo as obrigações legais, está obtendo lucro, está se mantendo no mercado ali como uma empresa que vai ter, mantendo e vai ter permanência no mercado, uma empresa que está estruturada para ser permanente no mercado, a gente passa aí para uma outra análise, não é, que é a figura do empresário, né? Então, eu preciso pensar numa empresa que cumpra a sua função social, mas eu preciso entender quem que é essa figura do empresário, o que é uma empresa, o que é o empresário, quais são essas figuras, tá? Então, a empresa, como a gente está falando de estruturação empresarial, a gente precisa pensar numa empresa como um conjunto de fatores de produção, não é? Que vai estar sob a direção de uma pessoa, e essa pessoa que dirige essa empresa é um empresário, tá? E essa produção, ela tem uma organização que tem um objetivo de produção de bens e serviços para o mercado, tá? Então, empresa é isso, um conjunto de fatores de produção sob a direção de alguém, que no caso é um empresário, com o objetivo de produzir bens, oferecer serviços e colocar isso para o mercado, tá bom? Nesse ponto, quando a gente pensa então na empresa como esse conjunto, né, todo o que a gente falou, que está sob a direção de alguém, esse alguém, como a gente já disse, é o empresário, a gente precisa também entender quem é esse empresário, né? O empresário, ele também é chamado de empresa unipessoal, né, unipessoal, única pessoa, uma empresa individual, então eu posso ter uma empresa unipessoal, uma empresa individual ou firma individual. A gente pode ouvir esses três nomes, né? Se você ouvir esses três nomes, unipessoal, individual ou firma individual, nós estamos falando de uma única pessoa, tá? É a pessoa natural, então a pessoa física, ok? Que vai exercer aí profissionalmente uma atividade econômica organizada, tá? Embora nada impeça que simultaneamente ela possa exercer outras profissões ou outras atividades. Então, o empresário é a chamada empresa unipessoal, tudo bem? Essa empresa, então, que é esse conjunto de atribuições que a gente falou agora há pouco, né? Esse conjunto de fatores de produção que está sob a direção desse empresário, que visa aí essa produção de bens, né, e serviços para o mercado, ela precisa ser registrada. Então, a empresa, ela nasce com registro,
né? Então, o registro de uma empresa é um pressuposto, né? É um requisito que é fundamental para o desempenho da atividade empresária, seja ela individual ou por meio de uma sociedade, tá? Porque a atividade empresária, ela pode ser individual ou ela pode ser por sociedade, que a gente vai falar disso nos próximos encontros, tá? Nessa última hipótese, que é a sociedade empresária, o registro, né, do ato constitutivo é elemento essencial para a criação da pessoa jurídica, tá? Então, preciso registrar o ato constitutivo. Esse ato constitutivo pode ser um contrato, pode ser um estatuto, vai depender do tipo societário que você tem. A gente tem de vários tipos societários, né? A gente tem sociedade limitada, a gente tem sociedade anônima, enfim, diversos tipos dos quais a gente ainda vai conversar aqui pela frente, tá bom? Mas o registro é extremamente importante, é um ato extremamente necessário para que eu possa, então, criar a pessoa jurídica, né? A gente já sabe aqui e a gente já tem essa ideia de diferença de pessoa natural, pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica nasce com o registro, né? E aí nasceu, registrou, criou-se a pessoa jurídica, a gente tem os deveres e obrigações, tá? Bom, aí na tela, para a gente fechar esse encontro de hoje, as diferenças, os diferentes tipos de empresários que a gente tem, né? A gente tem o empresário individual, a gente tem o empresário individual de responsabilidade limitada, que é o EIRELI, né? E a gente tem a sociedade empresária, tá? Então, quando a gente pensa em empresa e quando a gente pensa naquela pessoa que está dirigindo esse conjunto de atribuições, essa pessoa pode ser um empresário individual, pode ser um empresário individual de responsabilidade limitada, ou a gente pode ter ainda a sociedade empresária, tá? A gente vai falar dessas figuras um pouco mais para frente, mas a título de explicação, bem rapidamente, o empresário individual, ele é pessoa física, então pessoa natural, ele é responsável pelas atividades, né, ele tem a responsabilidade da atividade da empresa, os bens pessoais dele respondem pelas dívidas da atividade, tudo bem? Isso é uma das principais questões aí. O empresário individual de responsabilidade limitada já tem uma diferenciação bastante interessante que é com relação à responsabilidade, ele também é pessoa física, a responsabilidade da atividade da empresa está no nome dele, tá? Só que a responsabilidade é limitada pelo capital social. Então, os bens dele, particulares, não vão entrar aqui para responder pela sociedade. Essa é a principal diferença. Então, essa é uma categoria que está ganhando bastante expressividade hoje no ramo empresarial, né? O EIRELI, o empresário individual de responsabilidade limitada. A gente vai falar disso um pouquinho para frente, tá? E a sociedade empresária, que é aí quando a gente tem um agrupamento de pessoas para formar uma sociedade. Não sou mais único, eu já estou mais com 2, 3 pessoas, e aí eu formo ali um agrupamento e formo uma sociedade, tá? A sociedade, ela pode ser registrada, ela deve ser registrada, a gente já falou disso, não é? Tem os seus atos constitutivos, a depender de sociedade ou contrato social ou um estatuto, e isso a gente também vai falar um pouquinho mais pra frente, tá? Mas aqui eu quero só que vocês entendam essas 3 diferenças. Então, falamos de empresa, falamos de empresário aqui, né? Primeiro falamos lá da função social. Entendemos o quão importante é uma atividade empresarial e o reflexo disso perante a sociedade. Depois entendemos que essa atividade empresarial, ela se compõe aí de 2 sujeitos, né? Se compõe de elementos importantes, que é a empresa e o empresário. Entendemos que essa empresa é esse conjunto de atribuições e por trás dela tem alguém que está dirigindo e visando essa produção de bens e serviços. Quem dirige é o empresário, a gente já entendeu que esse empresário ele pode ser um empresário individual ou também essa atividade empresarial pode acontecer por meio do empresário individual ou por meio da sociedade, tá? Bom, o que eu tinha para conversar com vocês hoje, nesse encontro, era isso. Espero que essas questões possam ter ficado bastante delineadas e que possam ter sido compreendidas por vocês, tudo bem? Lembrando que a gente está sempre à disposição aqui para eventuais dúvidas que vocês possam ter. Nossos canais de comunicação estão abertos, nossos fóruns de discussão, eu também estou disponível através de e-mail, né? Se alguém tiver alguma dúvida pontual, podem ficar livres para encaminhar os e-mails e fazer os questionamentos pelos fóruns de discussão, que estamos aqui à inteira disposição com a nossa equipe toda, professores, tutores, coordenação, está todo mundo aqui disposto e prontos para ajudá-los, tá bom? Vamos ficando por aqui, até mais, tchau, tchau, muito obrigada.